Vamos então entrar na lição nova, né? A igreja começa a ser perseguida, começa a ser maltratada. E aí, qual vai ser a atitude da igreja diante da perseguição, né? Diante das dificuldades que ela vai enfrentar? Então, Atos, capítulo 3. Vamos lá. A igreja continua sua missão, mas agora começa a enfrentar oposições, né? Vamos ver qual é a mensagem que a igreja continuou, e você vai ver que é esta mensagem que faz a diferença. Infelizmente, as igrejas de hoje estão procurando os melhores métodos para crescer, enquanto Deus está procurando os melhores homens, as melhores mulheres, os melhores jovens, as melhores moças. Em qual sentido? No sentido de serem pessoas de compromisso. E nós precisamos de buscar essas pessoas. Por isso nós temos que orar. Antes de sair falando com pessoas, nós temos que pedir Deus para nos levar até as pessoas que Ele já está trabalhando com elas, já está operando na vida delas, já está compartilhando com elas. E Ele precisa de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que possam abordar essas pessoas e ensinar essas pessoas o Evangelho. Então vamos ler lá, 1 Pedro, capítulo 1, talvez eu daria esse título, né? Enquanto buscamos métodos, Deus busca homens, mulheres, jovens, crianças que o adoram. Deixe vir a mim os pequeninos, disse Jesus. Tá bom, vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles eram cristãos, estabeleceram uma nova comunidade, mas não esqueceram da velha comunidade. Eles voltam no templo para fazer o quê? Orar com seus irmãos, orar com as pessoas que já tinham convertido a Cristo, orar com aqueles que ainda não tinham, porque eles poderiam ensinar o Evangelho e eles poderiam obedecer. Então, é engraçado como nossas igrejas ensinaram, ao longo dos anos, nós temos que romper com tudo e com todos, né? Mas eles não romperam com o judaísmo, mas eles estavam lá para chamar aquelas pessoas para participar da nova comunidade, certo? Mas eles estavam lá amistosamente. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, né? Então era um lugar, uma parte do templo que os doentes, aleijados, pobres ficavam. Não era a entrada do templo onde os sacerdotes entravam, não era a entrada do templo onde os judeus entravam, mas era um lugar onde os rejeitados ficavam, né? Então, uma porta formosa com um homem nada formoso, né? Ele era aleijado e ficava ali pedindo esmolas, pedindo ajuda, pedindo apoio.
E lá estava ele, né? Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, então Pedro e João agora nem está entrando pela porta dos judeus, né? Eles eram judeus, mas ele foi pela porta dos rejeitados. O evangelho sempre foi para os rejeitados. O evangelho sempre foi para os pobres, para os enfermos, as boas notícias. Sempre foi. O próprio Jesus falou em Lucas 4, diga a João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Mas chega aos ricos? Chega. Né? A irmã que às vezes limpa a mansão do rico, ela dando um bom exemplo, um bom testemunho, aquele rico converte. Sendo fiel na missão que Deus deu a ela, né, sendo responsável, não preguiçosa, fazendo corpo mole no trabalho, e aqueles homens, os senhores da casa, né, puxa, como essa pessoa é tão comprometida com o trabalho, como ela é tão dedicada ao trabalho. Mas por que você é assim? Ela fala, porque meu Senhor é Jesus Cristo. E Ele usa você para pagar o meu salário. Mas eu trabalho para Jesus. E quem paga meu salário é você. Mas eu trabalho aqui é para Jesus. E eles começam a ver a diferença. Imagine se todos os cristãos do mundo, nos seus trabalhos, estivessem falando isso. Muitos chefes, muitos senhores de empresa estariam convertidos. Mas, infelizmente, tem sido muito difícil contratar crentes para trabalhar. Eles confundem e se tornam preguiçosos, se tornam ósseos, né? Assim, e muitas pessoas não querem contratar irmãos, por quê? Não cumpre seus deveres, não cumpre suas obrigações, mas se eles são fiéis na missão que Deus deu a eles, né, eles vão jogar luz na empresa das pessoas, vão dar vida ao ambiente morto. Mas às vezes você contrata uma pessoa para trabalhar e ela não é responsável com o trabalho, não é dedicada ao trabalho, não tem compromisso. E aí muitos estão desistindo de contratar crentes. Eu encorajo você, irmão, a não desistir. Que você continue contratando. Mas se o irmão não é digno, você manda ele embora e contrata outro. Vai chegar uma hora que você vai achar um digno, né? E aí você vai ser muito abençoado. Mas eu conheço muitas empresas que não contratam mais, porque as pessoas confundiram, não foram responsáveis, não foram dedicadas. Aí os irmãos desistiram de contratar pessoas, né? Cristãs. Então, olha os detalhes dessa passagem. Quem que viu Pedro e João? O coxo, né? E ele estava implorando que Pedro e João lhes desse algo, né? Uma esmola. Mas agora olha o que Pedro vai fazer. Pedro olhou nos olhos daquele homem, né? Eu não sei se você tem andado em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, no centro de Betim, ultimamente. Mas se você for no centro da cidade, você vai ver muitas famílias debaixo de barracas. E não são pessoas que estão usando droga ou álcool. São famílias que, por causa da pandemia, perderam o emprego, não tinha como pagar o aluguel, e estão lá.
Famílias realmente em necessidade. Por que eles estão em necessidade? Porque eles perderam o emprego, não tinham como pagar o aluguel mais. Mas a cidade está cheia de gente assim. Então, os crentes estão passando e não estão olhando nos olhos daquelas pessoas. Por quê? Isso não é problema meu. Problema do governo. Não, é problema da igreja. É problema da igreja. Por que Pedro olhou nos olhos daquele homem? Porque era problema dele. E você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Pedro também não tinha. Olha o que Pedro vai dizer. Fitando juntamente com João, Pedro diz, olha para nós. Deu dignidade àquele homem, que provavelmente pedia esmolas, com cabeça baixa, se sentindo indigno, por causa da sua condição física, né? Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, quando você passar por alguém que está pedindo ajuda, você não precisa ter dinheiro para dar dignidade àquela pessoa. Mas você pode parar. E você pode olhar para aquela pessoa, no olho daquela pessoa. E você não tem nenhuma moeda para dar para aquela pessoa. Mas você tem algo mais precioso do que isso. Você tem seu tempo. Você tem algo para falar com aquela pessoa. Se você não tem nenhuma moeda, você tem seu tempo ou não? Tem. Você pode olhar no olho daquela pessoa? Sim. Você pode derramar lágrimas junto com aquela pessoa? Sim. Você pode dizer, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho algo muito especial para te oferecer. Eu posso orar por você? Realmente eu não tenho nada. Mas se você tem, você pode ainda buscar uma marmita e dar um almoço, e buscar um lanche, e deixar com aquela senhora, com aquela criança que ali está, se você tem. Mas se você não tem, tudo bem. Mas ainda você pode dar algo para ela. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa para um necessitado. Ninguém é tão pobre que não possa deixar uma oferta ao Senhor. E quando eu falo nos altares que foi levantado pelo Senhor nas cidades, aquela pessoa que está ali é um altar que Deus levantou, porque Ele sabe que você vai passar ali, e você é o sacerdote dele, Ele sabe que você vai doar algo àquela pessoa, e Ele sabe que naquele dia você não tem nenhum centavo, mas Ele sabe que você tem lágrimas para oferecer àquela pessoa, Ele sabe que você tem tempo, Ele sabe que você tem uma palavra de oração, uma palavra de fé para deixar com aquela pessoa. Nós não somos sem responsabilidade com aquela pessoa. Nós temos responsabilidade. Ah, mas eu não tenho nada. Então, olha o que Pedro disse, olhe para nós. Ele olhava esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe diz, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Enquanto a igreja não tinha prata nem ouro, a igreja era maravilhosa. Mas quando entrou prata e ouro dentro da igreja, a igreja virou tão corrupta quanto o mundo.
E é por isso que há mais ateus no mundo hoje do que cristãos. De quem é a responsabilidade? Da igreja. Eu não estou falando da sua congregação, ou da minha, ou da sua pessoa, eu estou falando da igreja. Né? Enquanto a igreja não tinha prata, enquanto a igreja não tinha ouro, ela cuidava dos pobres, dos órfãos. Tenho, Pedro disse, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Né? Como o Brian falou, às vezes a pessoa lá no hospital nem tomava o café que eles levavam, porque não era do café que elas precisavam. Mesmo os irmãos tendo muita boa vontade, muitas pessoas precisavam do café, mas aquela pessoa não precisava do café, mas precisava de um sacerdote de Deus que as ouvissem. E ele ficou lá ouvindo aquela pessoa por horas. Está vendo? Então, não é desculpa não fazer nada para os pobres porque nós não temos dinheiro. Nós podemos fazer muita coisa. Tomou pela mão. Então, olha o contato visual, olha o contato físico que está tendo, né, aqui nesse episódio. Ele olha para nós, ele estendeu a mão para aquela pessoa, e aquilo fez diferença, e só depois ele disse, e o levantou. Olha bem, olhou, tocou, o levantou, e só depois, tomando pela mão, o levantou, e só depois o milagre aconteceu. Quando foi que o milagre aconteceu? Olha para nós, estendeu a mão, pegou na mão, o levantou. Só quando Pedro levantou, o milagre de Deus aconteceu. Sabe por que não tem milagres hoje em dia? Porque ninguém está olhando para a dor do próximo. Ninguém está pegando pela mão o próximo. Ninguém está levantando o próximo pela mão. Porque se nós fizermos as obras de Deus enquanto é dia, Deus realiza as obras dele. E as pessoas são abençoadas. Mas começa com o nosso olhar, começa com o nosso tocar, começa com o nosso levantar. Aí Deus faz a parte dele. Né? Hoje as pessoas estão esperando ter algo primeiro para oferecer. Aí não acontece nada. Então, Pedro, ele está mostrando o caminho para a igreja. Pedro está dizendo, olhe para nós. Você pode dizer isso para as pessoas? Olhe para mim. Eu espero que sim. Por você ser um discípulo de Cristo, uma discípula de Jesus. Eu espero que você possa dizer, olhe para mim. E eu espero que quando a pessoa olhar, você estende a mão a ela. Que você a levante. E Deus vai fazer o resto que precisa ser feito. Né? Se você está doando o que você tem, não o que você não tem, irmão. Você não tem nenhum centavos agora. Então, não é isso que você vai doar para a pessoa, você não tem. Mas você tem a fé, você tem o amor, você tem tempo para parar, dar atenção para aquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Você tem uma palavra de oração para oferecer para aquela pessoa. Uma palavra de fé, um exemplo de fé. E talvez no outro dia você até vai voltar, porque agora você tem a moeda, você tem
o alimento, você tem, e talvez você volte, não sei. Mas, mesmo não tendo nada no meu bolso, eu não estou isento de dar algo àquela pessoa. Porque a igreja tinha simpatia de todo o povo, por isso. E aí, o Pedro disse, em nome de Jesus, anda, né? Tomou pela mão, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos fizeram. Então, o milagre aconteceu depois que Pedro fez o que tinha que fazer. E aí, de um salto, se pôs em pé, passou a andar, entrou com ele no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Quem está sendo visto agora? Pedro e João ou o coxo restaurado? Então, quando você leva uma palavra de esperança, de vida, de paz, de fé para as pessoas, e elas se levantam, quem as pessoas devem ver? Você ou a pessoa que foi levantada? Eu espero que nos nossos púlpitos, que os nossos pregadores não sejam vistos, mas o poder de Deus saindo da boca deles sejam vistos. Aí não há lugar para vaidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para dizer eu sou bom, nada. Eu nem lembro quem pregou semana passada, mas eu lembro a mensagem. Não quer dizer que você não possa lembrar da pessoa, mas se a mensagem não ficou, né, não adianta nada. Né? Então, o povo viu aquele homem restaurado, louvando a Deus, glorificando a Deus, e reconheceram ser ele aquele que esmolava na porta formosa do templo. Lembre dessa porta, porque ela vai ser um lugar muito especial para a igreja que estava crescendo assim de uma forma assustadora, né? Poderosa. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Então, o povo vendo aquele milagre está admirado, está temerosos também, porque diz que estavam assombrados, né, com o que tinha acontecido. Então, apegando-se ele a Pedro e a João, então aquele homem aproximou de Pedro e de João, né? Acho que foi uma forma que ele demonstrou gratidão a Pedro e a João, porque eles foram agentes de Deus para ter acontecido o que aconteceu, e no pórtico chamado de Salomão. Então, o pórtico de Salomão era um lugar que cabia muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas no pórtico de Salomão. Então havia muita gente lá. E à vista disso, Pedro, de novo, assumiu a palavra. Dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Puxa, já destrói a metade dos pastores que está chamando o povo para segui-los, porque dizem, nós somos o poder de Deus chegando nessa cidade. Pedro está dizendo, olha, vocês estão achando que foi pelo nosso poder? Vocês estão achando que foi pela nossa piedade? Não, não foi. O Deus de Abraão, ele vai citar todo o Velho Testamento aqui, em poucas palavras, porque ele está falando para uma audiência judaica. Então ele tinha que mostrar, né, aos judeus
o que está acontecendo, usando as Escrituras. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Você poderia falar horas e horas só falando do Deus de Abraão, não podia? Só ir lá, pegar a história de Abraão, e não falar de Abraão, falar do Deus de Abraão. O Deus de Abraão era misericordioso? Sim. Falou de poupar Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos, mostrando a misericórdia a Abraão. O Deus de Abraão é o Deus dos impossíveis? Sim. Abraão já era morto, Sara avançada idade, estéril, e de um morto, Deus fez a nação de Israel e muitas nações. De um morto. O Deus de Abraão queria comunhão com ele? Sim. O Deus de Abraão vinha e falava com Abraão? Sim. O nosso problema é que nós pregamos sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, e não sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A ênfase é em Deus. A ênfase tem que ser em Jesus Cristo. Né? E às vezes a gente dá ênfase nas pessoas que foi beneficiada por Deus, enquanto nós devíamos estar falando do Deus que beneficiou, do Deus que teve compaixão, do Deus que teve misericórdia, do Deus que teve justiça também, porque o nosso Deus também é justo, né? De Isaac e Jacó. Puxa, você pode ver o Deus misericordioso em Jacó? Aquele cara era trapaceiro, enganador, mas Deus o tornou príncipe de Israel. Quem tornou um enganador em príncipe? Deus. Então pode transformar qualquer enganador em príncipe, porque é o mesmo Deus, ontem, hoje, para sempre. Então, quer ser bem sucedido no seu ministério com as mulheres, com os jovens, com os homens, com os adultos, com a igreja? Quero. Fale de Deus. Fale de Jesus Cristo. Em vez de ficar falando das obras dos homens, mesmo que essas obras foram boas, né? Você tem que falar das obras de Deus sobre aqueles homens. Ele diz mais: o Deus de nossos pais glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos. Então, as obras dos homens é tragédia. Se você vai contar as obras dos homens, você espera para a depressão e a melancolia e o suicídio, porque por mais boa obra que um homem faz, ou uma mulher faz, ainda ele ou ela o contamina por alguma forma, de alguma forma. Mas vocês negaram Jesus quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo. Essa expressão, o santo, para um israelita, levava eles direto para o Sinai, para Deus Pai, o santo de Israel. Isaías usa muito essa expressão, o santo de Israel. E agora essa expressão está sendo aplicada a Jesus Cristo. Vocês negaram está no singular, o santo, o justo. Pedistes que vos concedesses um homicida. Então, qual é o poder da pregação, né, de Pedro? O Deus de Israel, o santo, o justo Jesus. E vocês tinham oportunidade de soltá-lo, mas vocês preferiram um homicida,
Hoje nós devemos dizer para as pessoas o que elas têm preferido. Em vez de Jesus, elas têm preferido a família, o trabalho, em si coisas boas. Mas quando são prioridade e não Jesus Cristo, torna má. As pessoas têm preferido o lazer, a recreação, em vez de Jesus. Outros têm preferido outras coisas que não são justas, nem boas. O álcool, as drogas, o sexo ilícito, o egoísmo, a ganância. E nós devemos dizer, olha, vocês têm preferido isso do que Jesus Cristo. É esta pregação que vai levar as pessoas a converter a Deus. Mas nós sucateamos a pregação do Evangelho. E nós estamos falando de coisas que deixam as pessoas felizes, confortáveis, agradáveis. Enquanto a pregação que transforma é a pregação que Deus é o centro da mensagem, Cristo é o centro da mensagem, mas os pecados dos homens também é o centro da mensagem. Vocês preferiram Jesus, escolheram um homicida. Vocês têm preferido a preguiça do que o trabalho árduo de servir Jesus Cristo. Porque é um trabalho difícil e árduo. Agora, as pessoas não estão pensando na obra de Jesus. Elas acham que vai ter um escritório com ar-condicionado, vai ficar ali o dia todo estudando a Bíblia, orando. Está enganado. Temos que dizer, ou perguntar, irmãos, o que vocês têm escolhido? O autor da vida, que nos chama à morte, a negar nós mesmos, a tomar nossa cruz, a seguir Jesus? Ou a vida, ou a morte que nos leva à vida neste mundo? Trocadilho. Jesus diz, aquele que salvar, perder-se-á. Então, às vezes, quantos irmãos, faz do seu Deus o seu braço forte e nunca tem tempo para as coisas de Deus, porque o trabalho vem em primeiro lugar. Quantos que são chamados para o ministério cristão, que é árduo, que é uma vida de perda, mas aí as pessoas se envolvem em negócios dessa vida e deixam o ministério. Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não é apto para o reino de Deus. Então, a pregação que vai transformar esse mundo, Cristo tem que ser o centro da mensagem. E denuncia os pecados dos homens, as escolhas mal feitas. Isso no dia a dia. Olha, você poderia ter tido uma família abençoada, mas você escolheu deixar a igreja, deixar o trabalho do Senhor, deixar as coisas de Deus. E por isso que você está na miséria hoje. Mas isso em particular com a pessoa. Agora você está pregando para as pessoas não cristãs. No caso aqui, os judeus mataram Jesus. Pedro não negou. Não falou uma mensagem agradável, Vocês escolheram um homicídio. Então, às vezes você está no mundo pregando, pessoas estão escolhendo droga, destruindo família, pessoas optou pelo álcool e destruindo e você tem que falar. Olha, amigo, você escolheu o álcool, conviva com isso agora.
Você perdeu toda a sua família, inclusive sua saúde. Mas ainda há esperança. Jesus morreu para perdoar seus pecados. Jesus morreu para te dar vida eterna. Mas para isso você tem que deixar seus vícios e voltar-se para Deus. Está vendo? Gente, quem não consegue fazer uma pregação assim? Não tem que citar a Bíblia, não tem que apontar a Bíblia, mas confrontar as pessoas. Se toda a igreja estivesse fazendo isso, o número de pessoas sendo acrescentada à igreja seria o dobro, porque Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Você não precisa abrir a Bíblia para ninguém para falar essas coisas, ou precisa? Não. Todos podem dizer isso. Olha, você escolheu essa vida. Mas Deus te ama. E Deus quer que você deixe esse estilo de vida e volte para Ele. E nasça de novo. Mas o que é nascer de novo? Não, você precisa descer a água do batismo para ser salvo. Quem não pode dizer isso? Todos nós podemos. E mais pessoas estariam convertendo a Cristo. Então, Pedro continua a sua mensagem, dizendo: desastes matar-se o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus. Está vendo? Não é fé em mim. O problema é que talvez muitos têm colocado a fé na pessoa errada. A fé no presbítero, a fé no pastor, a fé no evangelista, a fé no moço fiel, a fé na mulher dedicada, a fé... Você está pondo sua fé na pessoa errada. A fé em Jesus é colocar a fé na pessoa certa. E que esse mesmo nome, foi Jesus que fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé vem por meio de quem? De você, Gisele? Então, quando as pessoas estão dizendo: não aconteceu porque você não teve fé. Você precisa de fé para acontecer alguma coisa? Não. Porque a fé vem por meio de Jesus. Deus não depende da minha fé para realizar as suas obras. Ou depende? Desde quando? Irmão, até a fé que você tem é dádiva de Deus. Não se glorie nisso. Glorie em Deus que deu a fé a você. Glorie em Cristo que deu a você o dom do Espírito Santo. Glorie em Cristo, não em você. Que nós diminuamos, que Jesus cresça no nosso meio. Está vendo? A fé que veio, foi Jesus que derramou a fé. Aquele homem não sabia nada de Jesus, irmão. O que aquele aleijado sabia de Jesus? Nada. Ele sabia de Deus. Tanto é que ele glorificava a Deus. Ele não sabia nada de Jesus. Mas agora ele está sabendo, ele está aprendendo, né? E deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, quem é que faz a obra na igreja? Jesus. Nunca diga: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pela fé em Jesus, que nos deu força e sabedoria, nós realizamos isso, aquilo, né? O dom é de Deus. É uma mensagem que acho que todos precisam ouvir. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, às vezes você vai ter que dizer para a pessoa: olha, eu sei que você fez isso influenciado por alguém, por uma pessoa, mas fizeram.
Mas há esperança. Porque olha o verso 17. E agora, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus usou a sua maldade para cumprir seu propósito. Então Deus pode usar o mal que você tem feito na sua vida até agora para ajudar outras pessoas. Pode ou não pode? Pode. Mais tarde você pode contar a sua história para outras pessoas. Como você estava na sarjeta e como Deus te levantou. E você pode usar o seu passado não para deixar as pessoas te controlar, manipular ou ficar de cabeça baixa, mas você pode usar o seu passado para glorificar o nome do Senhor, não para viver culpa ou medo ou vergonha, mas para dizer, eu era assim, Deus me levantou e pode te levantar, amigo, pode te levantar, irmão, pode te levantar, porque Ele me levantou e eu não sou melhor do que você. E aí, agora Pedro continua, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quando é que os pecados são cancelados? Quando a pessoa converte. Quando ela converte? Quando ela muda de direção, de vida, e faz o que Deus manda, né? Então, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que Ele envie Ele, o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Então, nós podemos levar uma mensagem de salvação para as pessoas, dizendo, olha, Deus vai trazer para você tempos de paz, se você converter. Podemos. Deus vai trazer tempo de refrigério, se você mudar de vida. Se você deixar a arrogância, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm uma vida aparentemente boa, né? Mas são agressivos, arrogantes, estúpidos. Por que as pessoas fogem de você? Por que as pessoas ficam longe de você? Ué, porque você estraga todas as festas de família, com suas atitudes, com seu comportamento, com as suas falas impróprias, indevidas. A igreja precisa aprender a confrontar o pecador. É por isso. Mas se você converte a Cristo, de todo o seu coração, haverá tempo de paz. Deus vai fazer com que o solitário viva em família. Você pode dizer isso para as pessoas? Pode. A Bíblia diz isso. Que Deus faz o solitário habitar em família. Olha aqui, irmão. Você precisa saber 12 lições para ensinar a Bíblia para uma pessoa? Não. Você só precisa saber desse sermão. E seguir o que Pedro fez. Pedro falou de Deus, Pedro falou de Jesus, Pedro falou das escolhas erradas do povo. Você pode falar das escolhas erradas das pessoas. E você pode dizer para as pessoas, Deus está te chamando ao arrependimento, Deus está te chamando a converter, Deus está te chamando a fazer parte de uma família, que é a família dele. Irmãos, você só precisa saber desse sermão. E você salva o mundo com esse sermão aqui, ó. Você vai ver arrependimento de verdade, você vai ver conversões de verdade, você vai ver pessoas glorificando a Deus, você vai ver famílias sendo levantadas, só com esse sermão, e mais nada. Porque você já sabe a história de Jesus, não sabe? É só recontá-la, para que aquela pessoa conheça Jesus. E ele continua, a fim de que, no verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então Jesus vai ficar ao céu até o tempo de todas as coisas serem restauradas, e não me pergunta
quanto é esse tempo, porque só Deus sabe, né? O dia que a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus e suporta a aflição e geme aguardando a restauração. Então, diz a própria criação do universo está sofrendo agora, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então, eu creio que esse dia será na volta de Jesus Cristo, de quem Deus falou por boca de seus santos, profetas desde a antiguidade. Então, por isso que eu não gosto quando as pessoas falam velha escritura, não, Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde o passado, desde a antiguidade. Deus falou através de Isaías, Jeremias, Daniel e os outros profetas. E continua falando através deles. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Qual profeta falou isso? Moisés. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, ele continuou dizendo, convertei-vos. Mas olha, desde os tempos antigos, Deus falou através do profeta Moisés, né? Até aí no texto, que vocês devem ouvir Jesus, vocês devem obedecer Jesus, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, será exterminado do meio do povo. Então, o que Jesus disse, nós temos que saber. Você chega na casa de uma pessoa, e as pessoas estão com ódio de outras pessoas. O que Jesus disse sobre isso? É isso que você tem que tratar como sacerdote. Você tem que dizer, olha, Jesus disse que se você odiar seu irmão, você vai para o inferno. Por que você não deixa esse ódio? E por que você não perdoa? Não foi isso que Jesus disse sobre essa questão? Foi. Você diz. Então você começa a pregar o evangelho bem pontual, né? Você chega na casa de uma pessoa que se julga boas demais. Aí você diz, olha, as meretrizes, os ladrões, estão entrando no reino de Deus, e vocês estão ficando de fora. É uma boa mensagem para os religiosos que se julgam tão santos e tão bons que desprezam os outros. Você começa a pregar o que Jesus disse para as pessoas que estão ao seu redor. E as coisas vão mudando. E uma vez que ele disse que as pessoas têm que ouvir Jesus, então você pode dizer, você não quer ouvir Jesus? A pessoa diz, eu quero. O que você faz? Você pega o evangelho, começa a ler. Simples. E você olha o que Jesus falou. Felizes são os que semeiam a paz, porque deles é o reino do céu. Começa a semear a paz. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Olha, começa a cuidar do seu coração. Gente, quem não pode fazer isso na igreja? Todo mundo pode fazer. A Paloma que acabou de ser batizada, pode fazer. Você quer ouvir o que Jesus falou? Quero. Opa, então, vamos começar a ler o Evangelho de Lucas, de Marcos, de João. Você tem que começar por um deles. Então, eu prefiro começar por Lucas, porque você tem a vida de Jesus mais em ordem cronológica, os feitos. Depois você muda para João, muda para Marcos, muda, né? Mas você pode começar em outro, não é problema. Vamos ouvir Jesus então. Aí a pessoa vai ser batizada? Vai, porque Jesus vai ordenar. Ide por todo mundo, batizando as pessoas. Mas na hora certa você fala, né? E aí ele continua para a gente encerrar o capítulo 3, porque vai continuar, né, a história. E todos os profetas, a começar de Samuel
assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar. Então Deus me enviou aqui hoje para te abençoar, né? No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. As pessoas querem ser abençoadas por Deus? Sim, mas querem continuar nos seus pecados. Vai ser abençoadas por Deus? Não. Então, você pode afirmar, baseado nesse sermão de Pedro, olha, Deus enviou Jesus para que você seja abençoado. Mas só tem um jeito de você ser abençoado, se você deixar os seus pecados. Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa na igreja que continua amargurada? Não, ela tinha que deixar a amargura. Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa na igreja que continua roubando? Ela tinha que ter deixado o roubo, né, para entrar na igreja. Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa que continua mentindo? Não, ela tem que deixar mentira para ser abençoada. Ou seja, você quer ser abençoado por Jesus? Espero que sim. Então, deixe os seus maus caminhos. Quem pode dar essa mensagem? Todos nós. Para qualquer pessoa. Vamos ver algumas palavras para concluir, a gente dá um intervalo, para você ver o que você pode. Você não precisa decorar muita coisa para dar essa mensagem. Primeira coisa que você precisa saber, quem é Deus. E para isso você tem que conhecer Deus. Leia as Escrituras, conheça Deus. Segundo, quem é Jesus e o que Ele fez. Leia sobre Jesus. Leia. Eu vou te dar a palavra estude. Leia. E Deus vai te ensinar. Ele é o mestre da igreja. Depois você precisa confrontar as decisões erradas das pessoas. Você está nessa situação porque você tomou uma decisão errada. Mas não fique preso às decisões erradas que as pessoas tomaram. Dá esperança para elas, dizendo que Jesus pode consertar, Jesus pode restaurar, Jesus pode, porque é Ele que dá a fé, é Ele que faz a obra, é Ele que faz o milagre nas nossas vidas acontecer. Não sou eu, não é você, é Deus que faz. Segundo, mesmo você tendo tomado uma decisão na ignorância ou influenciado, você é responsável pela decisão e responsável pelos frutos que você está colhendo. Então, Jesus está chamando você para converter, para mudar de caminho, mudar de direção, arrepender dos seus pecados, para que haja refrigério. Gente, para que haja uma Coca-Cola com pedras de gelo para você, ou um refrigerante. Eu sei que alguns não tomam Coca-Cola, e eu nem estou fazendo propaganda de Guaraná aqui. A ideia de refrigerar, um suco natural com pedras de gelo, para refrigerar sua alma. Jesus é o refrigerante das almas. Você pode guardar isso. Você pode guardar o que Moisés falou. Você tem que ouvir Jesus, meu amigo. Não é o que o pastor está dizendo. É o que Jesus está dizendo. E só tem um jeito de você ler as Escrituras, você lê o Evangelho. Aí você diz, começa lendo Lucas. Ouça Jesus. Você não fica sendo babá daquela pessoa para o resto da vida. É ela que tem que andar com as pernas dela. Você não fica sendo babá, né,
daquela pessoa. Porque você está dizendo para ela o que ela tem que fazer, não é? Você pode fazer isso para ela? Você pode ler a Bíblia para ela? Não, ela tem que ler. Você pode levá-la... Não, Deus que leva. Você pode... Não. Então você pode dizer, depois desse sermão, então, Isabela, conheça Jesus. Leia os evangelhos. E vai em paz para casa, vai dormir. Vai noivar, né? Vai cortejar sua noiva. Eu já preguei o que aquela menina precisa saber. E ela não faz. O problema é dela, vai para o inferno fazer o quê? Eu já estou livre da alma dela. Porque eu já falei sobre Deus, falei sobre Jesus, falei sobre as decisões erradas que ela tomou, que ela está vivendo tempos de angústia, de dor, de opressão, porque ela não está seguindo Jesus, não está ouvindo Jesus, mas se ela ouvir Jesus, ela vai apartar dos seus maus caminhos e ela vai voltar para Deus, ponto. Agora eu vou para o meu casamento, já preguei para ela. E a gente para de ser babá das pessoas na igreja. Numa pregação, você já ensina tudo. Depois você continua, essa pessoa. E então, enquanto você lê, Isabela, para você aprender de Jesus, e se você tem alguma dúvida, enquanto você está lendo, você marca e me procura e eu te respondo as dúvidas. Você está ensinando a pessoa desde o primeiro dia a ser o quê? Responsável com Deus, com a sua fé, com a manutenção da sua fé. Você não vai passar anos e dias com aquela pessoa e a pessoa nunca reage. É um bebê na igreja, nunca amadurece, nunca cresce. Por quê? Porque nós ensinamos uma cartilha de lições e enquanto não terminar, e a pessoa fica dependente. Não, na primeira aula. Vocês têm que conhecer Jesus. E só tem um jeito, lendo os evangelhos. É sua responsabilidade agora, não é minha mais. Tchau e bênção. Ou nos encontramos no céu. Porque eu estou lendo Jesus, estou ouvindo Jesus. Ou você vai para o inferno e eu não vou estar lá. Gente, em 1 hora você pregou o evangelho para a pessoa. Qualquer um pode fazer isso ou não?